Bom, galera, vamos começar? Aqui já. Liga a câmera. Por favor, liguem as câmeras aí. Estão conseguindo me ver? Estão me ouvindo bem? Tudo certo, tá bonitão. Que bom, que bom. Galera, nem conto para vocês. Eu vim para casa, né? Porque eu tava na empresa, eu vim para casa e eu esqueci o carregador do notebook. Eu vou ter que improvisar hoje pelo celular. Acontece, né? Mas vamos lá. Primeiramente, boa noite, façam uma excepcional noite. Essa é a nossa primeira turma do Funil Gran semanal aí à noite, né? Bruno, por que você criou essa turma à noite? Qual o intuito disso, afinal? O intuito é fazer com que todos participem sem a justificativa de que, Bruno, durante o horário de trabalho não dá, porque a gente faz isso, a gente faz aquilo, e blá, 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 blá. Muita gente tem muita justificativa e pouca ação, e aí, para quebrar as justificativas, eu comecei essa mentoria à noite. Só que só para vocês terem uma ideia, no grupo tem mais de 100 pessoas, e aqui só tem 5 pessoas, né? Comigo 6. E, infelizmente, gente, essa é a realidade, a gente precisa, infelizmente, não aceitar, né? Mas conviver com isso. E tem resultado quem se esforça, quem se dedica de fato e quem se propõe a fazer o que precisa ser feito, tá bom? A Tássia começou comigo na terça-feira e hoje já tá aqui, ó. A Júlia também, né, Júlia? Tássia e a Júlia, os outros eu não lembro, não, né? Só vocês duas começaram essa semana. Ronaldo já é das antigas, o André também, a Alessi também, correto? Não, eu iniciei recente. Foi recente? Foi quando? Primeira vez que eu tô fazendo a vídeo com vocês. Foi durante a semana, agora na terça. Ah, tá. Então você também é a primeira vez, né? Bacana. Mas vamos lá. Hoje a ideia é a gente bater um papo, tá? Eu vou falar um pouco para vocês sobre questão de posicionamento, sobre questão de proposta de valor. Mais para frente, eu vou entrar no tema de arquétipos. O André já viu uma aula minha de arquétipo e a gente vai voltar a falar sobre isso. E a gente vai bater muito nessa tecla, tá, André? Por quê? Quando vocês entenderem quem é o arquétipo de vocês e quem é o arquétipo do cliente de vocês, vai ficar mais fácil vocês comunicarem para ele, tá? Só para a gente avançar para o conteúdo, André, me fala um pouquinho. Você chegou a fazer a lição de casa do arquétipo ou não? Saiu o áudio. Espera aí que eu tô abrindo minhas anotações aqui da última aula. Qual que era a lição de casa mesmo? Desculpa. Definir o arquétipo, tanto o seu quanto da empresa. Lembra que você até falou que você achava que o seu era o explorador? Eu tava achando que eu tava me identificando com o explorador aventureiro, mas depois que eu fui ler melhor Você me mandou, né, o material. Aí eu acho que... Aliás, desculpa. Quando eu tava na aula, eu tava pensando que eu era explorador, mas criador. Depois, quando eu fui ler direito o material que você mandou, eu achei que o aventureiro se encaixa melhor. Porque ele tem o negócio do dinamismo. É que o aventureiro e o explorador é a mesma coisa, né? Né? O aventureiro e o explorador é a mesma coisa. Então tô me perdendo, Bruno, desculpa. Entendi. Não, tudo bem, eu vou voltar a ministrar essa aula de novo aí nos próximos dias, tá bom? Provavelmente vai ser semana que vem. Se eu não puder fazer, porque eu vou estar em Pernambuco, vou estar fazendo uma palestra, inclusive, na quinta-feira. Eu vou pedir para o Isaac me cobrir ou alguém do meu time fazer no meu lugar, tá bom? Mas, basicamente, a gente vai bater bastante nessa tecla. Para a gente começar o conteúdo de hoje, eu gostaria de perguntar para vocês o que vocês hoje sentem falta em relação ao posicionamento da marca de vocês. Começando aí pela minha ordem aqui, a Tássia está na frente. Tássia, fala para mim, o que você sente falta no seu posicionamento? Abre o coração, tá? Que é hora de abrir o coração, porque a gente ajuda. Mas eu tinha que ser a primeira mesmo? Eu não tô nem raciocinando mais hoje direito, gente. Para, vai. O que eu sinto falta no posicionamento? Tem tanta coisa que eu vejo assim que eu preciso mudar, que eu preciso melhorar, né? Eu acho que uma coisa que, para mim, no meu caso, é mais difícil, que desde o começo
o meu sócio é meu marido, então a gente sempre trabalhou a marca junto. Então as pessoas têm referência da marca junto comigo e com ele. Então, tanto é que até no perfil pessoal, a gente optou por elaborar o casal empreendedor, né? Então, falta muito para nossa marca as pessoas um pouco entenderem um pouco mais sobre quem é o Evidência, o que a gente faz, né? Estou conseguindo desmistificar isso aos poucos através dos conteúdos de rede social, né? Mas eu confesso que para mim está sendo um mega desafio, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Normal. O desafio, ele existe porque você está se posicionando, tá? O que eu sugiro que você faça é continuar fazendo. Continuar. Tá fazendo a lição de casa que eu te passei? Então, eu até tentei fazer a lição de casa, para falar a verdade, mas, olha, eu vou falar um negócio, eu não consigo pensar em um bordão. Se esforça, ó. Não existe tentar, existe fazer ou não fazer. Tanto de anotação, e eu olho, e vai, e volta, e vai. Aí eu comecei a olhar, falei, gente, vou atrás dos eventos. Comecei a pesquisar os eventos, até porque a gente está pensando em fazer um empresarial aqui na região. E vai, e foi. Eu falei, eu tô dando murro em ponta de faca, não é possível, porque eu não consigo decidir nem um bordão, gente. É mais que parece, tá? O que você precisa é buscar referência. Por exemplo, o que você gosta muito? Quem que você segue? Me fala um filme que você gosta. Eu aqui em casa eu só assisto filme infantil, com uma criança de 5 anos e um bebê de 6 meses. Tá, mas fala um filme aí que você acha legal. Nem sei, Pode ser assim, infantil, de cabeça. não tem problema não. Eu acho legal o Encanto, eu gosto da Moana. Deixa eu pensar aqui quem mais. Programação daqui de casa fala, depois você vira pai e mãe, tudo muda, né? Nada mais é do jeito que era antes. Então, Sim, mas você percebe que até nos filmes tem os bordões, por exemplo, se eu falar agora Ao Infinito e Além, quem que vocês lembram? É a tua história. Buzz Lightyear. Exato. Vocês entenderam? Então, tudo é ligado a um bordão, uma frase de efeito. É só você pensar bem. Mas sabe o que eu penso? Assim, eu não sei se os outros vão concordar comigo. Eu acho que para a gente criar um bordão, escolher um bordão, tem que ser alguma coisa que traga a autenticidade da gente. E eu, pelo menos no meu caso, né? As pessoas precisam olhar aquele bordão e falar assim, ó, é igual você está falando. E eu não consigo achar uma definição de um bordão, de uma frase de efeito, algo assim, que as pessoas vão escutar e vão, sabe, aquele... Não tem nada que você fale muito no seu dia a dia. Por exemplo, o meu surgiu do nada. O Fala Galera não foi pensado. É que toda vez que eu começava um vídeo, eu falava, fala galera, tudo bem com vocês? Bruno Lari falando. E aí a galera começou a pegar, entendeu? Hoje em dia eu chego nos lugares, o pessoal já começa, fala galera, fala galera. Mas eu confesso que na terça-feira, a primeira mentoria que teve, quase que eu falei, fala galera, falando, porque você só começa assim nas redes sociais toda vez. Ó, só cuidado, hein, que esse é meu, hein, ó, a gente vai arrumar briga. Mas é isso, geralmente o bordão, ele é muito ligado a você. Você pode criar do zero, você pode se espelhar em alguém ou em alguma coisa da cultura pop, da cultura geek, ou você criar um com base em referência. Tipo, do Silvio Santos, do Faustão, eles não tiraram do nada, eles tiveram todo um trabalho de assessoria ali para criar, entendeu? Alguns foram pelo feeling, tipo o Silvio Santos, ele teve muita coisa que foi criada pela assessoria dele, teve muita coisa que veio dele, mas outros criaram totalmente de forma pensada de fato. E aí é uma questão de você ir analisando, você não vai criar da noite para o dia mesmo. Aí a questão você está pensando nisso, pelo menos? Oi? Não, pensando eu tô, mas você sabe assim o que eu penso também? Tipo assim, beleza, eu vou criar um bordão, alguma coisa para afirmar ainda mais na cabeça das pessoas. Mas, cara, meu público é empresário. Que frase que eu vou colocar para um empresário? Sabe aquela coisa assim, tipo, a cabeça vai a 1000 e aí fica patinando e não sai do lugar. Normal. Mas continua pensando, pede ajuda do Vitor. O Vitor,
Ai, gente, ele é folgado, viu, Bruno? É que os meninos, os amigos aqui não conhecem, mas o Bruno conhece meu sócio marido. Sabe o que ele quer fazer? Faz as coisas. Agora há pouco ele lotou meu celular de imagem, que ele falou que era para mim postar nas redes sociais. Ele não posta, ele não aparece. Ele joga tudo para mim. Faz parte, né? Uma sociedade saudável é composta por uma pessoa que manda e a outra que faz. Gente, mas geralmente é a mulher que manda, né? O homem que faz, né? Aí outro dia eu falei assim para ele: você não acha que você tá muito folgado? Não, você que vai fazer a live esse mês. Todo mês a gente faz uma live. Eu falei, você que vai fazer a live esse mês. Aí ele ficou olhando pra minha cara. Eu falei, se vira aí, o que você fazer, que é você que vai fazer. É isso aí. Inclusive a nossa live, hein? Ela tá de pé, né? A gente vai... Opa, só me passa o dia que você quer fazer, já falei. Beleza, a gente vai alinhar isso daí, fechou? Aliás, Fechou. pensa você no dia... Essa semana agora eu vou estar lá em Pernambuco, mas depois eu tô livre. Aí você vê um dia, de preferência à noite. Tá bom? Tá. Não, beleza. Mas maravilha, legal, tá? Você continua trabalhando isso daí, tá? Agora, seguindo a ordem aqui, o Ronaldo. Fala aí, Ronaldo, pensou já no seu bordão? E responde a minha pergunta inicial. O que você pensa que você está deixando de fazer para sua marca crescer de fato? Lembrem-se que vocês não são diferentes de uma Coca-Cola da vida, vocês não são diferentes de uma Apple da vida. A diferença é que vocês vendem serviço de contabilidade e eles vendem produtos, né? Um é alimentício, o outro é produto tecnológico, só que vocês vendem algo também. E a marca de vocês é importante ter uma visibilidade. Mas fala um pouquinho, Ronaldo. Bom, desde que eu me tornei contador, eu tenho testado situações, né? Através da primeira dificuldade que eu tive foi falar para as pessoas que eu era contador. Porque você vem de uma situação um pouco mais humilde, onde você não é nada, né? E até quando você adquire alguma experiência, aprende a fazer alguma coisa, e até o momento você sente confiança de poder falar com as pessoas sobre aquilo, foi um avanço, né? Foram degraus ali. Então, hoje o que eu consigo ver é que eu tenho testado, sabe? Todo momento eu tenho testado situações para verificar o que melhor se enquadra para eu melhor me posicionar perante o mercado em geral. Eu não consigo ver algo assim que falte. É claro que eu vejo muitos pontos que faltam, mas é como se fosse uma escada, sabe? Eu estou galgando os degraus. É normal, cara. E essa sensação que você tem não é muito diferente da Tássia, por exemplo. Eu aposto que não vai ser diferente do André, ou da Júlia, ou da Alessia. É muito comum você sentir que você não está avançando. Só que pega isso daí, se vocês quiserem até anotar, eu acho legal. Quando você acha que você não está avançando, é porque você pelo menos está colocando o dedo na ferida e você está saindo do lugar. Você entendeu? Porque quem acha que tá tudo certo, cara, não aparece num treinamento 8 horas da noite. Quem acha, por exemplo, o Ronaldo, a Tássia e a Júlia lá na turma de terça. Vocês viram que tinha esqueci até o nome dele. Tinha um rapaz lá que ele tava tendo muito na resultado, só que de todo mundo que tava ali, ele era o que mais tinha resultado. Tudo que ele faz, se ele tem resultado com a gente ou sem a gente. A questão é, a pessoa, ela não está aberta a ver o que está acontecendo e não está aberta a novas possibilidades. Vocês entenderam? E aí vocês vão falar assim, Bruno, talvez ele tivesse um problema com a DPG, ok, mas ele também teve problema com o Anderson, teve problema com várias pessoas. E tá tudo bem, a gente ama esse tipo de pessoa porque a gente gosta de trabalhar a mentalidade dela. Só que isso é saudável para vocês? Isso é saudável para a pessoa? Não é. Vocês entenderam? E aí, eu acho legal isso, Ronaldo, que você trouxe, essa sua visão, porque você tem a sensação de que você não está saindo do lugar, só que você está. E quando você tiver a sensação de que está tudo ok, aí pode ter certeza que você parou, tá bom? Mas continua trabalhando isso daí. Hoje eu vou bater bastante nessa tecla sobre criação de brand, criação de proposta de valor, e vocês tendo isso daí, vocês vão conseguir definir bastante coisa aí no futuro. Beleza? O bordão, sobre o bordão que você citou, ele necessariamente precisa ser algo do início, pode ser algo do meio, do fim? Como é que pode ser isso? Qualquer coisa. Ah, tá. Por Então, exemplo, Silvio Santos, Faustão, eles não têm um bordão de... Oi? Eu já tenho algo já que é o que eu falo com frequência. O que é? Fala aí pra gente. Eu sempre, em detrimento assim, dos meus outros colegas ou dos clientes, eu utilizo uma palavra quando eu vou dar um feedback para alguém, que é a palavra perfeito.
Sempre utilizo. E não é tão comum, sabe? Eu não escuto as pessoas falarem perfeito. Às vezes eu pergunto alguma questão, né? Já esperando alguma resposta do meu cliente, ele vem com a resposta dele da forma como ele acha que é certo, eu sempre digo, perfeito, é isso aí. O caminho é esse mesmo. Já está entendendo já como é que funciona. Então, sempre utilizo a palavra perfeito, é isso aí. Eu entendo que talvez esse seja um bordão interessante para mim. É isso aí, interessante. Muito bom. Muito bom. Tem um cliente nosso, que é o Fabrício Salvaterra, não sei se vocês o conhecem, mas ele usa muito sensacional. Ele até quebra desse jeito, sensacional. Aí ele criou várias, tipo, vertentes disso, variações totais. Por exemplo, faça um sensacional dia. Sextou com S de sensacional. E aí dá pra você pensar, cara, você é o limite. E aí você pega o perfeito, né? Pega é isso aí, trabalha variações em cima disso, mas basicamente isso se enquadra num bordão. Entendeu? Se você parar para pensar, o loucura do Luciano Huck, nada mais é do que uma palavra, loucura, que ele repete 3 vezes. Entendeu? Você pode pensar em alguma brincadeira assim, perfeito, sabe? Assim, perfeito, sabe? Não é perfeito, é perfeito. E aí você coloca um efeito em cima disso. Dá para brincar com isso, viu? Muito bom. Continua trabalhando nisso daí, depois você me fala o que deu. Fechou? Maravilha. Júlia, você é dona da contabilidade? Você trabalha na contabilidade? Não, então, vou explicar melhor para você entender, né? Você estava falando sobre posicionamento da marca, como que a gente pode fazer para uma marca crescer. Então, a marca, no caso, o escritório de contabilidade é do meu sogro, né? E ele trabalha juntamente com o filho dele, que é meu namorado. E, assim, quando a gente tem uma diferença um pouco grande, digamos assim, de idade, isso se torna um desafio, né? Porque o Paulo Roberto, ele tem 66 anos e eu tenho 26 anos, né? Então é uma diferença um pouco grande, assim, entre o que eu penso, entre as minhas atualizações que eu quero passar para ele e como ele pensa e como ele quer se posicionar com a marca, né? Então, isso para mim, a sua pergunta acho que foi ótima, porque para mim tem sido um desafio conseguir passar para ele que ele tem que ficar online, que ele tem que fazer vídeo, que ele tem que fazer reels, TikTok, né? Para a gente conseguir atingir um público maior, né? Porque, como eu estava falando na outra live que a gente fez, no outro encontro, hoje em dia a gente tem o melhor dos dois mundos dentro da publicidade, do marketing, né? Que é o marketing ali casual, da panfletagem, do outdoor e tal, e o marketing online, que é o que mais funciona, porque todo mundo tem telefone, todo mundo tem acesso à internet hoje em dia, né? Então, para a gente conseguir quebrar esse paradigma com ele, dele fazer uma live, dele fazer um vídeo, né? Da gente conseguir se posicionar online, está sendo um desafio muito bacana, tanto para ele quanto para mim. E eu acho que tem funcionado de uma maneira bem legal, porque a gente tem feito uns vídeos bem didáticos, tanto para o... Assim, o que você falou no encontro passado, né, da pessoa com conhecimento nível 1, foi algo muito interessante, porque a gente tenta fazer um vídeo para atingir a pessoa nível 1 e a pessoa nível 1000, né, que é um empresário ali já super estruturado, que tem toda uma equipe, que já tem toda uma logística de fala diferenciada e trabalho. Enfim, então a gente tem conseguido se posicionar de uma maneira bem interessante, que a gente está dando passos um tanto quanto largos, digamos assim, né? Ontem eu gravei o meu terceiro vídeo Reels com ele e ele melhorou assim pra caramba, né? E é mais ou menos isso. Eu estou trabalhando para eles aí agora, na área de captação de clientes, envolvendo o Instagram também, junto com a DPG, né? A Luana faz algumas postagens e eu dou uma complementada ali no que a Luana já auxilia a gente. E é mais ou menos por aí. Bacana. Deixa eu fazer uma pergunta. E aí, se não quiser me responder agora, se quiser, vai ser muito bom, mas se você não quiser, pensa. Por que você não divide essa carga com o seu sogro? Porque você fala bem, você tem presença, entendeu? Você desenrola, Então, tem gente que tem problema de dicção. lá. Eu mesmo sou uma pessoa que eu tenho problema de dicção, mas mesmo assim eu me ponho à prova. Você não, você fala muito bem. Por que você não faz isso?
Então, a gente está chegando lá, porque assim, eu faço medicina veterinária, eu não tenho nada a ver com contabilidade. Tá quebrando um galho só, né? Péssima em matemática até, mas ele tem me passado muitas informações, eu também tenho pesquisado muito, até porque quando a gente vai fazer os vídeos, eu já chego com as perguntas prontas para ele. No caso, a gente fez um vídeo sobre imposto de renda, e aí eu também, poxa, tô super me atualizando aí com esse lance de chat GPT, que tá me ajudando pra caramba a tirar minhas dúvidas. Sensacional essa plataforma. E aí o que acontece? Eu tô tentando separar em quadros, né? Ele fechou o último vídeo hoje, que no caso são 3 vídeos por quadro, né? Que eram 5 perguntas. E aí eu tô pensando aí no que eu vou fazer a partir de agora, porque como eu vou fazer alguns vídeos com o meu namorado, né? Então eu já tô pensando em fazer aquela abordagem do... Como é que eu vou explicar para vocês? Sabe quando a pessoa chega assim de surpresa e te faz uma pergunta? Vai ser mais ou menos assim, essa nova dinâmica com ele, né? E aí, quem sabe eu não vou entrando ali devagarzinho também para falar alguma coisa, mostrar o rosto e tudo mais. Isso aí. Ó, na teoria tá tudo muito legal. Aí agora vai pra prática. Aí você me fala. E se você precisar de ajuda, você pode chamar tanto a Luana quanto a mim. Show. Caso eu não consiga ajudar, eu sinalizo alguém do time para te ajudar nesse processo. Mas, Júlia, o céu é o limite. Com Entendeu? certeza. Começa a trabalhar isso daí. Talvez, por mais que às vezes a gente está estudando para realizar um sonho, talvez você bombe nisso daí e você, sabe, assim, a gente não sabe o dia de amanhã. Então foca, se joga nisso. Eu sou formado em publicidade, mas se dependesse dos meus pais, quando eu fiz lá atrás, era para ter feito engenharia ou advocacia, cara. Você entende? Meu irmão é advogado, minha irmã ela é professora, né, pedagoga. Aí veio o cara, todos eram à esquerda, lá todo tortão, vai lá e vai fazer publicidade. Publicidade, comparada a outras profissões, é assim, a publicidade é como se fosse administração, é para a pessoa que quer fazer tudo e aí vai lá e, sabe, assim, a maioria das pessoas pensa isso. Só que eu sempre pensei diferente. Eu vou ser publicitário porque eu sou bom de conversa. Então, eu sou automaticamente um vendedor. E batata, a definição, assim, bem simplificada de publicitário é vendedor de luxo. Ponto. E eu estou cumprindo o meu propósito aqui com vocês, na DPG, liderando o time comercial. Então, muitas vezes a gente está numa coisa porque a gente quer muito, mas a gente está destinado a outra. Né? Ou às vezes a gente está destinado a outras coisas e a gente vai fazer uma coisa que a gente quer e é isso, é a vida. E dá certo. E dá certo. Então, assim, é longe de mim colocar dúvidas em você, mas eu investiria nessa parte aí de aparecer, viu? E se não der certo com o seu sogro, no futuro, querida, faz para... Eu nunca vi uma profissional, uma veterinária, né? Uma médica veterinária dando conteúdo. Eu nunca vi. Se você conhece alguém, depois você me indica que eu quero estudar essa pessoa. Eu conheço algumas pessoas, sim. Muito massa, muito legal. Me manda depois que eu quero ver, tá bom? Como que eles criam conteúdo e tal, para caso de estudo mesmo. Mas bacana, Júlia. Quer falar mais alguma coisa? Não, perfeito. Bacana. Então, a gente criou o bordão, eu esqueci de falar isso. A gente criou o bordão. Mas fala aí. O bordão dele é igual o seu. Fala, galera, eu sou o Paulo Roberto, e aí ele dá a introdução dele do vídeo. Tudo bem, não. Fala, galera, eu sou o Paulo Roberto, não é igual o meu. O meu fala, galera, tudo bem com vocês? Bruno e Lário falando. Tem diferença, mas tudo bem, tá relacionado. Mas não se preocupa não com vocês, eu não vou processar não, tá? Cliente eu não processo. Show. Beleza? Beleza. Brincadeira, tá, Julia? Não leva a sério as brincadeiras que eu faço, não. Eu faço para abstrair mesmo. Mas vamos lá. André, diz aí. Como é que você tá? Tudo bom, tudo bom. Então, eu já passei um pouco dessa aula aí de bordagem, mas é uma coisa que a gente está desenvolvendo sempre, né? Então, eu percebi, eu nem planejei, mas eu percebi que muitos vídeos meus eu uso o termo empreendedor de sucesso, então eu estou começando a pensar em começar a ficar mais intencional com isso, né? E toda vez que eu estou fazendo um vídeo lá que eu vou me referir ao empreendedor, tipo, eu falo assim, tipo, você, empreendedor de sucesso, tem que fazer isso, isso e isso para objetivo X, dependendo de qual é o ponto do vídeo, né? Então, isso daí, organicamente, eu acho que já está virando, né, o que é o bordão, como é que eu vou me referir à audiência.
Mas eu tô nesse momento de entender o que eu tenho que fazer na rede social, né? Porque eu tô criando conteúdo com a maior frequência que eu posso, só que eu gosto muito de fazer coisa explicativa, até porque eu já dei aula, eu tenho mais esse perfil de explicar as coisas, só que isso não funciona muito no Instagram, porque no Instagram a pessoa não tá lá para aprender, tá lá para ver coisa interessante. Para aprender eu tenho que ir pro YouTube, para quando a pessoa quiser saber sobre o assunto, achar eu explicando sobre ele. E aí então tô pensando, reformatando na minha cabeça, como que eu crio conteúdo de forma mais expositiva do que explicativa. Que gere na pessoa o pensamento, que interessante, ou caramba, não pensei nisso. Isso só. Não é que a pessoa vai ficar parada ali 1 minuto e meio aprendendo alguma coisa que eu tô tentando explicar, porque não é para isso que ela tá ali. Então, eu tô aprendendo isso na marra, né? Então, que eu vi que o que tá dando mais view, mais like, às vezes são essas coisas positivas, que eu falo, olha isso, que legal isso aqui. Inclusive o vídeo que eu postei hoje foi só uma coisa falando, olha que interessante para você pensar. E parece que isso só hoje já tem mais da metade das visualizações de coisa que eu botei dias atrás. É isso, tô tentando entender, mas eu tô fazendo e vendo o que eu vou trazer uma aula aqui, eu só não sei quando, vou tentar semana que vem. Na verdade, vou trazer um profissional para falar mais sobre isso, sobre gatilhos mentais. Cara, você aparecer é importante, você conversar é importante, só que você saber pegar a pessoa certa com o gatilho certo é essencial e é uma coisa que vai fazer total diferença, tá bom? Uma coisa que eu tava conversando com o Alex hoje, o Alex é sócio da Marta, né? Ele faz DM comigo, que eu faço parte da diretoria executiva da DPG. E ele é o dono de tudo. Ele começou. E ele tava falando comigo, e ele me deu uma sacada muito louca. Assim, a gente sabe na DPG que conteúdo vem antes de tráfego pago, porque o conteúdo ele vai nutrir a audiência a ponto de, quando for tráfego pago, esse conteúdo ser potencializado e o brand que o conteúdo criou fazer a venda por si só, né? O tráfego pago ele vai exponencializar. Só que o Alex trouxe uma visão que basicamente só que ele trouxe uma visão muito mais legal. Quando você investe em artigo, quando você investe em posicionamento, em formas de se comunicar e de atrair a audiência, automaticamente o Google, o Instagram e todas as plataformas, elas começam a ver valor nos seus ativos digitais. E uma vez que elas conseguem ver valor nisso, elas começam a dar mais relevância para você. Então, quando você for investir em anúncio ou quando você criar um artigo novo, a tendência do Google te dar mais relevância comparado a outros é muito maior. Então, a ideia de você criar conteúdo constantemente, fazer esses vídeos que você citou aí, ela é uma coisa que precisa acontecer, não só para você, mas para todo mundo que está aqui. Por mais que o conteúdo hoje não seja tão bom, se você continuar nessa sequência, fazendo um pouquinho a cada dia, a tendência é a ferramenta começar a te ver cada vez mais valor. Por exemplo, você falou assim, às vezes eu faço e não tem engajamento nenhum, às vezes eu faço e explode. Legal, continua fazendo, vê o que esse fez explodir e faz no próximo. E avalia, porque o que é certo hoje, amanhã pode não ser, entendeu? Mas você tem que estar o tempo todo criando conteúdo. Foi na live de vocês, foi na apresentação de vocês, que eu falei sobre o jab direto? Não, né? Da Tássia? Não foi? Tá. Conceito de jab direto. Todo mundo aqui já viu algum filme de boxe ou já deve ter visto luta, né? Jab são socos de esquerda, direto são socos de direita. Certo? É isso, jab esquerda, Se você for destro, é isso. Jab direto. Oi? Se você for destro, é isso mesmo. É isso mesmo, né? Jab é a esquerda e direto é a direita. Porque jab é a mão da frente, independente de qual for. Se você for destro, normalmente você fica assim. É porque eu já lutei boxe, você. Entendi. Basicamente, o conceito de luta de boxe a gente pode aplicar nas redes sociais e nos buscadores. O que é o jab? Jab é uma sequência de socos de esquerda. Pá. Trazendo para a analogia do conteúdo, o jab seria conteúdo. Live. Vídeo. Foto. Isso é jab. Direto é o pitch de venda, que muitas vezes é um anúncio, que muitas vezes é uma chamada para ação, que muitas vezes é um direct. Então, vocês precisam pensar nisso. Cara, eu vou dar muito jab.
Vou ficar 3 meses só dando jab, porque quando eu for dar um direto com o anúncio, ele vai ser muito assertivo. E essa galera que consumiu os meus jabs, eles vão estar muito mais propensos a comprar de mim, porque eles já entenderam a essência do meu negócio. Captou? Então, primeiro eu entrego o conteúdo, jab, conteúdo. Depois eu dou um direto. Pitch de venda, anúncio publicitário, direct no Instagram. E aí a pessoa já entendeu quem eu sou, ela já entendeu o que a minha marca pode fazer na vida dela, ela vai comprar minha ideia mais fácil. Porque o cérebro do ser humano, ele é programado para não comprar. Quem aqui gosta de saber que vai comprar alguma coisa? Ninguém. Então, se eu chegasse e falar assim, galera, eu vou vender para vocês aqui um curso. Vocês vão comprar o curso de mim? Muito provavelmente não. Mas se eu falar assim, galera, eu sei que vocês têm uma dor muito grande, muito forte no mercado contábil, que é não saber vender, não ter técnicas de venda. Mas eu quero ajudar vocês. Nos dias 15, 16 e 17 de maio, eu vou fazer uma live, vou dar um aulão, uma masterclass, melhor ainda, uma masterclass, ensinando você, contador, a vender mais de forma efetiva e fazer o seu negócio escalar de uma vez por todas. Então, 2023 ainda pode ser o ápice para você. Participe da minha masterclass. Cara, eu já estou vendendo aqui, só que vocês não perceberam. Por quê? Porque eu estou vendendo para vocês uma ideia que vai conversar com a dor que vocês têm, que é não vender. Pessoas, elas compram, inclusive Philip Kotler, que é o pai do marketing, ele fala muito isso. Pessoas compram por dor ou desejo. Eu já acho que é diferente. As pessoas, elas compram de verdade por dor. Desejo não, porque o desejo, vamos supor a Júlia, tá? A Júlia, você paga a faculdade, Júlia? Você é bolsista? Paga. Desculpa a pergunta, tá? Se você não quiser responder, tá tudo bem. Em média, quanto você paga por mês? Quase 5 mil. Eu imaginei, porque, de certa forma, é um tipo de medicina, né? Medicina veterinária, de fato. 5 mil. Então, que telefone você usa, Júlia? Eu uso o iPhone. Qual iPhone? 14. É o 14? Tá. Vamos supor hoje que saia o 15. Em setembro, inclusive, acho que sai o 15, né? Setembro ou outubro já vai sair o 15. Setembro. É setembro? E sai o 15. Só que, Júlia, você tá apertadíssima e você tá pagando a sua faculdade. Entre comprar o iPhone 15, que seria um desejo, levando em conta que o seu 14 te atende bem, e se manter ali financeiramente certinho, levando em conta que você precisa gastar com material, com um monte de coisa que, de fato, é uma necessidade. Você vai escolher o quê? Vou comprar sempre um material. Exato. Então, as pessoas, elas são movidas pelo desejo, sim, mas muito mais pela dor. Porque eu não sei vocês, mas eu não gosto de ficar sem dinheiro. Dizem que o dinheiro não traz felicidade. Só que, para ser bem transparente, uma pessoa que tem dinheiro, ela tende a ser muito mais feliz do que uma que não tem. Entendeu? E é uma coisa que eu aprendi quando eu entrei em vendas. Desculpa, esse negócio de não, mas o que importa é a empresa me reconhecer. Para mim é conversa, cara. Para mim é conversa. Porque a empresa só vai te reconhecer quando você fizer o que é suficiente para a empresa. Ah, não, mas eu trabalho de tal hora e entrego o resultado. Ótimo, você é pago por isso. Vocês pararam para analisar isso? Isso é muito louco, mas é verdade. Às vezes elas querem mais porque elas estão fazendo o trabalho delas, mas elas foram contratadas para aquilo. Você ganha mais quando você vai além. Por isso que eu amo a parte de vendas, porque quanto mais você vende, mais você ganha. E não necessariamente você está tirando da empresa, você ganha em cima do que você produz. Isso é bom, entendeu? E basicamente é o que a gente precisa começar a entender. As pessoas, elas querem sempre ir pela dor. Então, se a dor delas é falta de venda, eu tenho que trabalhar essa objeção. Se você não está vendendo, eu tenho a solução que vai te fazer vender. Se você tem problemas financeiros, eu tenho a solução que vai fazer você sair do vermelho no financeiro. Se o seu problema, agora trazendo para o contexto de vocês, se o seu problema é fluxo de caixa, nós conseguimos resolver o problema. Entendeu? Se o seu problema é o seu CNPJ que deu BO lá, porque o computador anterior não declarou imposto de renda e bloqueou o seu CPF, tem isso também, não tem? Quando a pessoa não paga o imposto de renda, o CPF é bloqueado depois de tantos meses, não é? É isso? Se a pessoa não declarar, o CPF fica pendente de regularização. Por não e aí ele é bloqueado, ele é suspenso, né?
É isso? Mais ou menos. Faz isso aí. Então, tem um cliente nosso e o nome dele é Portal Regulariza. Ele investe mais de 60 mil reais em crédito no Instagram, no Facebook e no Google, né? No Facebook, eu falo é o Instagram, Facebook e no Google. E ele faz anúncio. E ele trabalha com regularização de CPF. Então, quando o CPF é bloqueado, a pessoa vai lá, pesquisa, acha ele e paga o valor. Ele cobra, acho que é 300 reais em média para desbloquear CPF. E para e pensa, se esse cara, ele ganha ou não ganha muito dinheiro com isso? Ele cobra 300 reais por CPF desbloqueado, ele investe 60 mil com a gente, ele tem uma média de 200 leads por... Não, 200 não, 200 é menos ainda. Se eu não me engano, ele recebe em torno de 300 a 400 leads por dia, e desses 400, 300 leads, ele fecha uma média de 10% disso. 40 contratos por dia. Tem que fazer pelo menos 200 serviços para fechar essa conta aí. Exatamente. E ele está com a gente, André, já tem 3 anos. Para você ter uma ideia, ele virou cliente nosso quando eu ainda era líder de tráfego. Eu era gestor / líder lá em 2018. Não, 2019, minto, 2019. E ele está com a gente até hoje, sempre investindo esse valor. Ele começou investindo uma média de R$1.000 por dia, né? Que dava 30 mil, e agora ele está chegando na casa já dos 60. Por que ele faz isso? Porque ele entendeu que existe uma demanda reprimida desse tema, dessa questão do CPF. Então as pessoas procuram ele porque elas estão com uma dor. Se o seu CPF é bloqueado, você é ninguém, cara. Porque você não consegue mais nada. Então você tem que resolver o problema. E aí você vai atrás de um especialista. Então a pessoa não acorda assim, eu tô com desejo de regularizar meu CPF. Não. Ela acorda, putz, cara, tô ferrado, eu preciso arrumar meu CPF. E essa é a sacada. Então, quanto mais vocês baterem na dor do público de vocês, mais vocês vão colher frutos disso. A questão é saber como fazer. E focar em, vou trabalhar essas dores com jab, que é o conteúdo, e na hora certa eu vou dar um direto, que é fazer uma venda. Entendeu? Então eu vou trabalhar muito conteúdo para poder chegar numa venda. Ok? Tássia tinha levantado a mão, pode falar, Tássia. Aí depois eu vou abrir para a Alessia falar. Não, eu ia complementar essa questão que você falou, que nós começamos a ter mais resultados nas redes sociais depois que nós começamos a fazer o direcionamento dessa forma, por dor, não por, tipo assim, colocar o conteúdo por colocar, né? E tanto é que nós colocamos alguns serviços no escritório que nós não tínhamos por necessidade dos nossos clientes que nós já tínhamos. E foi, assim, sensacional o retorno, né? Então, hoje eles pedem mais. Por exemplo, algo que a gente começou a dar aqui, a gente não esperava retorno e deu muito, foi mentoria. De temas básicos, que é básico para a gente no dia a dia, para eles não é... E aí a gente começou a pegar essas dores deles e começou a fazer conversão em conteúdo. Então, isso começou a gerar mais ainda, né? E eu vou até te perguntar, Bruno, porque eu percebi, não sei se tem alguma coisa a ver. O Google ele tem o costume de mandar aquelas métricas de todo mês, né? Aqueles relatórios e tudo mais. E aí eu comecei a perceber que os horários de pico, vamos colocar assim, que o Google mencionava, realmente eram os horários de pico que eu colocava os vídeos e lives semanal, mensalmente. O Google faz essa linkagem de conteúdo também ou só blog do site? Ele faz. Tem uma coisa, tá? Cara, eu falei isso para alguém. Eu tô com problema certo que eu falo várias coisas para várias pessoas, eu não lembro para quem que é depois, mas entendam que... falei numa reunião de vendas hoje. Que o Google, ele tá vendo vocês o tempo todo. A Júlia, fazendo uma pesquisa em relação à área dela, já mostra para o Google que ela estuda. Então, ele sabe muito mais de vocês, muitas vezes, do que até mesmo o marido, esposa ou namorado de vocês. Ele sabe muita coisa que, às vezes, nossos pais não sabem sobre a gente. Porque por mais que você, por exemplo, abra a janela anônima e ache que ele não está vendo as coisas, ele vê.
porque você está pesquisando nele. Você entendeu? Não pode aparecer no seu navegador ou no histórico do navegador, beleza, mas o Google sabe. Então, por exemplo, a galera que mexe com coisa errada e tal, e fica pela janela anônima, vocês acham que o Google não sabe? Ele sabe, ele tem um histórico sobre cada um de nós. E aí, ele está o tempo todo mostrando isso para quem cria esse conteúdo. No seu caso, Tássia, ele tinha o pico, porque você não tinha o hábito de publicar e você começou. Então, ele está entregando, ele está fazendo o máximo para entregar aquilo dentro do horário que você posta. Só que, vamos supor que você cria uma constância. Aí ele vai parar de avaliar os horários que você posta, ele vai começar a avaliar o horário que a pessoa que você quer atingir está entrando. Então, a tendência é esse ranqueamento cair e aí ele começar a mostrar o horário certo. E aí você, regularizando isso, alinhando com ele, você vai começar a atingir a pessoa cada vez mais certa, entendeu? Hoje ele está dando esse pico porque ele está generalizando a entrega. Ele está entregando para um monte de gente aleatória. Quando ele entender quem é seu público, aí a ideia é cair nesse primeiro momento e depois, quando você ajustar com ele, ele voltar a subir. Entendeu? Porque ele está tentando entender quem você é e quem é o seu público. Simples assim, mas ele já te conhece, ele conhece seu público, ele só vai fazer a linkagem. Eu até fiz esse questionamento, porque isso tudo começou a acontecer depois que nós mudamos a forma de colocar os conteúdos na rede social. E aí, pelo menos o que eu fiz, tá? Todos os cursos de marketing, vendas que a gente faz, tudo que é tratado a nível Google, eles falam que, tipo assim, de forma generalizada, eu vou colocar, tá? Que o Google faz mais ranqueamento de site, esse tipo de coisa. E o que me chamou a atenção é que o Google, por exemplo, não ranqueia tanto o nosso site, mas ranqueia mais as redes sociais. Entendeu? Então, por isso que me surgiu muito essa questão, essa dúvida. Sim. Então, vamos lá. Quando eu falo Google, né, eu me refiro ao Google sim, mas eu também me refiro, por exemplo, às plataformas das redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, porque todas essas plataformas, elas são empresas. E uma empresa, ela quer fazer o quê? Ela quer entregar boa experiência para os seus clientes, correto? A pessoa que busca lá no Google contabilidade em Salvador, por exemplo, ela pode até encontrar um de vocês. Só que ela não é cliente de vocês ainda, ela é cliente da plataforma porque ela busca lá. E a plataforma, como empresa, ela quer entregar boa experiência para os seus usuários. Então, ela vai uma página que ela esteja com conteúdo que possa atender a dor daquela pessoa que está buscando. Tá claro para vocês? Então, imagina que o Google, ou o Instagram, ou o Facebook é um intermediador. Você é uma frente, o seu usuário é outra frente. Se esse cara pesquisa e você não entrega, o intermediador não te mostra mais. Então, talvez, Tássia, e aí por que eu estou fazendo toda essa analogia? Para poder te explicar o porquê da sua pergunta, tá bom? A resposta para a sua pergunta. Talvez os seus conteúdos no seu site, aí eu estou botando o dedo na minha ferida, porque até um tempo era eu que estava entregando conteúdo exclusivo para você. Era exclusivo ou era não exclusivo? Era não exclusivo, né? Não, não exclusivo. Então tá, já justifica. Aí depois, quando foi para passar para exclusivo, a gente estava nesse dilema, o que a gente ia fazer, nós resolvemos pausar por enquanto a questão do blog, para a gente dar o rumo aqui, arrumar a casa. Beleza. Então, isso já explica, tá? Porque o conteúdo na rede social, ele é mais original, visto que você está fazendo as coisas com base em pesquisa, com base nas dores do seu público, você está criando tração, certo? E o do site caiu porque você investiu em conteúdo não exclusivo. Só para vocês entenderem, tá? A diferença de conteúdo não exclusivo para exclusivo. É importante para todos vocês. Conteúdo não exclusivo, a gente antigamente, porque a gente tirou isso daí, porque deu muito BO, a gente replicava o mesmo conteúdo em vários sites. E o cliente contratava ciente disso. Tanto é que o Boas, quando te vendeu, tá? Se ele falou, né, que o não exclusivo ia ser replicado e tal. Então o cliente contratava ciente. Qual que era a vantagem? Conseguia ter conteúdo para nutrir a audiência caso eles entrassem. Qual que era a desvantagem? Por ser um conteúdo que todo mundo tinha, o Google não ranqueava ninguém. Entendeu? Então, a pessoa contava com a possibilidade de alguém pesquisar contabilidade de Salvador, aparecer no site, a pessoa entrar no site, ver o conteúdo lá e engajar. Mas aquele conteúdo não ia ranquear. Então, o que fez o seu site cair e a rede social subir, Tássia, foi isso.
Entendeu? Agora você fala assim, não, tô investindo pesado em Instagram tá acima, aí eu falo, cara, tem coisa muito errada aí, eu vou ver isso daí. Só que só pelo que você me falou, eu já identifiquei. O não exclusivo nunca ia fazer você subir. Por isso que hoje as suas redes sociais elas estão acima no Google do que o seu site. E aí até uma sugestão, tá? Depois se você quiser a gente conversa sobre isso. Vamos tentar voltar a fazer conteúdo pro seu blog. Pelo menos 2 conteúdos por mês. Por enquanto, eu que estou escrevendo, né? Não está ficando tão perfeito assim, né? Mas Que eu é não que sou tá. editora, não sou jornalista, mas tá bom. Mas eu estou escrevendo e estou colocando. Mas é algo que logo nós vamos ter que voltar, porque eu já também não estou mais dando conta. Sim, mas tá, é aquele negócio, não é só saber escrever. Saber escrever, eu sei que você sabe, o problema é que Não, sim, tem que ter de palavra-chave, tem que ter as técnicas de SEO, tem Exatamente. coisa. SEO, gente, é Search Engine Optimization, traduzindo para o português literal, otimização para os buscadores, otimização para os motores de busca. Então, se eu tenho o conteúdo, se eu sou constante na minha entrega e eu tenho um trabalho de SEO bem feitinho, com certeza eu vou conseguir fazer o meu site passar das minhas redes sociais. A questão é a constância disso. E aí, Tássia, você está escrevendo no blog, isso é ótimo, mas, sugestão, coloca isso para ver isso daí entre esse mês e o próximo. Volta com conteúdo exclusivo. Fechou? Conteúdo exclusivo vai fazer você voltar no seu ranqueamento e escalar isso daí. Tá? Porque a constância está sendo boa no Instagram, isso é ótimo, mas a gente pode melhorar isso daí no seu site, juntar o útil ao agradável e fazer uma coisa chamada crossover digital. Eu começo no blog, concluo na rede social. Começo na rede social e dou um gancho para a pessoa entrar no meu blog. E aí a pessoa começa a fazer esse 360. Com o tempo, o seu brand ele é redobrado e alcança outros níveis a ponto de fazer você vender sem ter que aparecer, entendeu? Então é aquele negócio do jab. Você está dando vários jabs. E aí você vai dar o direto, que é fazer a venda de fato. Tá bom? Gente, uma pessoa entrou aqui, deixa eu ver. Marta, você está aqui? Que ela entrou para ela tá falando, tá? O pessoal não aparece. Estou sim, Bruno. Estou aqui. Só que Maravilha. como eu estou já deitada, não vou abrir a câmera. Eu vim aqui curiar sua aula, tá vendo? Boa noite, pessoal. Mano, a gente está quase bem? finalizando, mas vamos para cima. Tá bom? Vamos sim. Tá bom. Boa noite, Maravilha. pessoal. Não quero atrapalhar, não. Imagina. Tá, você quer pontuar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Acho que não, já falei demais. Deixa eles falarem também, né? Não, maravilha. Mas, gente, ó, essa dor que a Tássia trouxe, na verdade não é nem dor, né, Tássia? É mais uma dúvida do porquê que a rede social estava ranqueada acima do site. É uma coisa que é muito importante vocês trazerem quando vocês estiverem com essa pulga atrás da orelha, porque aí a gente trabalha a objeção ou a solução. Ou é objeção ou é solução, a gente tem que entender isso daí, entendeu? Objeção muitas vezes é você, por exemplo, o nosso amigo lá do último encontro, ele tinha várias problemáticas e eu estava trabalhando objeções nele. No seu caso, eu dei a solução, porque eu vi que você de fato está com um problema que você não reconhecia. E aí, agora que eu te expliquei, você conectou com aquela venda que o Boas fez lá atrás, você entendeu. Entendeu? É basicamente isso. Muitas vezes, gente, a insatisfação ela é ligada ao não entendimento daquele projeto, daquela situação em que vocês estão. Aí a gente alinha a expectativa e alinha o que precisa alinhar em relação a fazer upsell ou parar algum serviço, mudar para outro e assim sucessivamente. Beleza? Maravilha. Alessia está quietinha, Alessia. Fala aí comigo hoje. Oi, tá ouvindo? É porque eu tô ruim. A voz tá meio ruim. Entendi. Mas fala aí um pouquinho sobre como tá o seu branding, como tá a questão do bordão, se você tem dúvidas. Não consigo fazer o bordão, é complicado para mim. Mas no caso, o site eu já tenho, né? Que a DPG criou, já tá funcionando, já tá no ar. E eu tô tentando criar os posts para colocar pelo menos 2 vezes por semana. Legal. Só vou corrigir uma coisa no que você disse, tá, Alessia? Inclusive que todos vocês falaram em algum dado momento. Hoje, a gente estava num treinamento logo cedo, e aí a gente tem uma mentora que ela falou um negócio interessante. Não existe essa de, cara, eu vou tentar, eu vou trabalhar isso, não. Ou eu faço ou eu não faço.
que vocês precisam fazer? Começar a ter rotina, ter constância. E vocês estão ouvindo isso da pessoa mais, assim, combater a rotina, tá? Porque eu odeio, de coração, eu não gosto de rotina. Só que eu entendi que, se eu quiser evoluir, eu preciso aprender a ter rotina. Entendeu? E aí a gente começa a trabalhar isso daí. Então, vocês que hoje têm a DPG como agência, mas ainda fazem algumas coisas e não conseguem terceirizar essas coisas conosco, por exemplo, eu sugiro que vocês criem calendário de conteúdo, cronograma de conteúdo e vocês sigam a risca, ok? E estudem, tenham base. Por exemplo, Bruno, eu quero publicar no meu blog, mas eu não sei nada sobre SEO. Vamos estudar SEO. Bruno, eu não sei como estudar SEO. O Funil Gran serve para isso. Inclusive, é uma coisa que eu já estou discutindo com o meu time. A gente não vai só abordar a rede social aqui, a gente vai abordar outros temas, como SEO, como criação de conteúdo, como tráfego pago e afins, para que vocês entendam a proporção que essas ações podem tomar no negócio de vocês. Positivamente, caso vocês façam, e negativamente, caso vocês deixem de fazer, né? Caso vocês prorroguem isso, procrastinem essas decisões e outras pessoas comecem a fazer. Porque hoje existem muitas contabilidades no Brasil, muitas, e poucas contabilidades trabalham marketing. Mas, se todas começarem, isso vai virar uma zona de guerra. Então, quem começar mais rápido tende a chegar nas primeiras posições mais rápido. E depois que você chegar lá, você tem que lutar para você se manter. Como isso? Primeiro a gente trabalha o SEO, ranqueia. Depois, para vocês se manterem, vocês precisam criar conteúdos constantemente. Entendeu? Pelo menos, no mínimo, um conteúdo a cada 15 dias. No mínimo. Ok? Por quê? Lembrem que o Google é uma empresa e ele entrega conteúdo para as pessoas, certo? E você é uma empresa que terceiriza esse trabalho com o Google. Se uma pessoa entra no site da Tássia e o blog não está legal, ou o site está dando erro, essa pessoa vai sair do site da Tássia. Aí, outra pessoa entra no site da Tássia, vamos supor que a Júlia entra. Eu entrei, não tive uma boa experiência, saí. A Júlia entrou. E a Júlia tem uma experiência horrível também. A Júlia saiu. Aí o Google começa a ver, poxa vida, o site da Tássia está bem ranqueado, mas as pessoas entram e elas ficam segundos e saem. Por que será? E aí eles vão olhar, o algoritmo vai olhar o seu site. E vai ver que seu site não está atualizado, que seu site está com problema, que seu site não está dando uma experiência boa para os usuários dele. O que ele vai fazer? Puf, derrubou o ranqueamento. E depois, galera, depois que o ranqueamento cai, para subir, é 3 vezes mais difícil do que subir ele a primeira vez. Tem cliente aqui, por exemplo, nosso, que cancelou com a gente, não continuou o trabalho com outra agência e caiu. Depois voltou para a gente, mas para a gente voltar o cara para o ar foi muito difícil. Entendeu? Por quê? Porque não é simples assim. Uma vez que... É igual score, tá? Eu não sei se vocês já tiveram um problema com o nome, mas hoje, quando você sube o seu nome, depois que você limpa, para você voltar para ativa mesmo, você tem um tempo para isso. Entendeu? O score tem que subir, aí você precisa ganhar confiança aí de novo. Com o Google, isso não é diferente. Depois que você cai, você está queimado com ele. Para você subir, é muito trabalho, muito conteúdo e muito trabalho aí de SEO, de experiência do usuário. E lembrando que hoje, 90% das conversões elas se dão pelo dispositivo mobile, ok? Então, assim, tem o desktop, tem o tablet, tem vários dispositivos. Só que a maioria das pessoas, elas convertem, elas pesquisam, elas estão no celular. Vocês precisam conversar com a responsabilidade do aparelho das pessoas. Então, galera, a dinâmica está mudando cada vez mais. Por isso que a gente chama de crossover digital. 360. Você precisa ter um site legal, você precisa ter um posicionamento legal nas redes sociais. Além do posicionamento do site, você precisa ter uma boa entrega nos dois. Além da boa entrega nos dois, você precisa estar em lugares físicos. Lembra que eu falei do digital? Não existe digital, não existe físico. Existe o digital, que é a junção do físico com o digital. Existe o offline, que é a junção do online com o offline. Então, eu preciso ter tudo isso que o Bruno está falando, eu preciso estar em eventos e me conectar com pessoas maiores que eu, ou mais influentes que eu, precisa. Eu preciso fidelizar os meus clientes e fazer com que eles comecem a falar de mim cada vez mais, com certeza vocês precisam.
Se vocês seguirem todo esse beabá aqui, toda essa receitinha, porque isso daqui é receita, gente, eu costumo dizer que o marketing não é ciência exata, não é receita de bolo. Mas esse passo a passo é uma receitinha. As respostas em relação a isso é que não são receita certa. Não existe uma ciência certa do que vai acontecer depois que vocês fizerem tudo isso. Pode ser que aconteça muito mais do que eu estou projetando aqui, pode ser que não aconteça tanto assim. Mas se vocês seguirem tudo bonitinho, voltar lá na primeira aula que eu dei e ver os SIGAs lá, o Aprende e Avalie, seja recorrente na entrega, vocês vão ver que vocês vão ter uma escala muito boa e um crescimento muito saudável no digital. Tá bom? Mas lembrem de tudo isso. Galera, alguma dúvida, alguma pergunta? A gente já está indo aqui para 1 hora, né? 1 hora e pouquinho de encontro. Eu queria saber de vocês. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não, queria falar que, assim, eu fico muito tempo no telefone, né? Eu fico muito no TikTok, muito no Instagram. E o Instagram, ele tem dificultado cada vez mais o nosso engajamento, a otimização do nosso conteúdo, porque a gente chegou num patamar, assim, não só falando sobre a contabilidade, mas no geral, em relação à internet, né? Todo mundo quer trabalhar com a internet, todo mundo quer fazer dinheiro com a internet, porque, de fato, se tornou um meio um pouco mais fácil do que, de repente, você gastar 5, 6, 7 anos estudando, né, para ter uma formação ali. Às vezes, só o fato de você ser influencer digital, né, você, de repente, fazer resenha de algum conteúdo, de uma maquiagem, de um produto, né, aquilo ali já faz com que você cresça sem você ter uma formação. Então, o que você falou na aula passada sobre constância realmente é algo crucial hoje em dia para a gente, porque o Instagram está cada vez mais cortando as nossas pernas, puxando o nosso tapete. Então, às vezes, se você passa uma semana, você tem aquela frequência de postagem, mas se você passa uma semana sem postar, ele já reduz um pouco o teu alcance, né? E, assim, é muito complexo isso, porque às vezes você acaba não tendo tempo, você já tem a empresa para coordenar, você tem a casa, você tem a sua família, seus filhos, e ainda tem a internet para coordenar, né? Mas a gente, de fato, precisa dar essa atenção aí mais focada ali para as redes sociais, né? Para a gente conseguir crescer a empresa e alcançar mais clientes com as plataformas, com as redes sociais. E é isso. Exatamente, Júlia. E entra no que eu estava falando um pouquinho antes. Por que o Instagram derruba? Ele demora para subir e ele derruba com facilidade. Porque ele entende que o cliente dele, que é a pessoa que segue você, quer ter boas experiências. E uma vez que a Júlia cria uma sequência de publicações, depois ela do nada para, o Instagram entende que ela não está sendo fiel à audiência. Aí eu vou fazer uma analogia agora com a televisão brasileira. Então, eu gosto de usar muito a televisão brasileira, porque ela é muito legal você estudar essa questão de neuromarketing, de estratégia publicitária, usando a televisão nas décadas anteriores. Mas imagina aqui comigo, Silvio Santos. Se o Silvio Santos fizesse, e do nada ele disse, hoje eu não vou fazer. O que eles iam colocar no lugar? O que o SBT ia fazer? Imagina que o Instagram é o SBT. E uma vez que você decide não fazer, o que ele faz com isso? Então você perde a confiança nele. Né? Na verdade, você perde a confiança dele, na verdade. E isso se dá pelo fato da falta de comprometimento, não só da sua parte, da parte da Lessie, da Tássia, da minha, mas de várias pessoas que se aventuram nisso. Então, ele é muito criterioso nesse sentido. Por exemplo, vou continuar dando a analogia da televisão brasileira. Na pandemia, teve vários artistas que não puderam continuar gravando seus programas. O que eles fizeram? Eles colocaram os retroativos para passar de novo. E é uma sugestão que eu dou para vocês, tá bom? Bruno, tô criando conteúdo bonitinho todos os dias, mas eu tô doente. Do nada eu fiquei doente. Vou parar de criar conteúdo? Não. Você vai pegar os conteúdos que engajaram, anotem essa, hein? Pegar os conteúdos que engajaram em outros momentos e vai republicá-los. Captaram? Nossa, várias pessoas fizeram isso na época da pandemia. Silvio Santos foi o Ratinho fez também, a Maísa fez isso. Não tá dando para gravar? Beleza, vamos respeitar a quarentena, mas a gente vai continuar fazendo a roda girar. Com o quê? Com o que já foi gravado.
Beleza? São técnicas, e não existe certo ou errado. Errado é você parar de fazer. Então, não sabe o que fazer hoje, Júlia? Pega conteúdo anterior que a gente fez, ou que vocês fizeram, e republica. Ok? Maravilha, maravilha. Alguém levantou a mão, André? Fala aí. Júlia, quer falar mais alguma coisa? Beleza. Fala aí, André. Você tinha falado da fidelidade da nossa fidelidade com a audiência, né? Eu vejo que tem muito youtuber, eles têm um negócio de eu posto toda terça e quinta, ou segunda e quarta. Isso daí tem a ver com o próprio YouTube entender que essa pessoa tem os dias certos dela para poder entregar, né? Então, isso é uma técnica para o YouTube entregar direito, entregar melhor? Ele não parar de entregar, na verdade. É o mesmo caso que eu citei aqui no Instagram, é o que acontece no YouTube. Porque, assim, às vezes eu dou nome, Google, Instagram, Facebook, YouTube, mas é geral. Tudo é ligado ao algoritmo, e o algoritmo respeita a audiência. Então, se você não for fiel à sua audiência, você vai cair. Por isso que é importante você respeitar os horários. Por isso que é importante você, por exemplo, posto vídeo toda terça-feira às 5 horas da tarde. Você cumprir esse horário certinho, porque além dele aumentar as entregas, você vai conseguir suprir a necessidade da sua audiência, vai conseguir suprir a expectativa e você não vai cair no ranqueamento. Agora, se você promete, você não entrega, o YouTube vai te derrubando, porque as pessoas são clientes do YouTube. Mesma coisa, todo mundo que está dentro do YouTube para ver vídeo é cliente do YouTube, não é seu. A partir do momento que você deixa de entregar, o YouTube fala assim, cara, o André não é confiável, não posso mais confiar nele. Então, eu prefiro indicar outros canais. Ele não. E aí você cai. Para você subir de novo, você vai ter que dar muito trabalho, muito esforço e muito jab. Beleza? Respondeu a pergunta? Maravilha, maravilha. Galera, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Vocês querem trazer alguma coisa em relação ao que a gente falou hoje? Tá claro para vocês? Lembrando que os nossos encontros, eles vão ser mais bate-papo, vai ter entrega de conteúdo, mas a entrega de conteúdo ela é muito maior com as discussões. Por exemplo, o que a Tássia trouxe aqui rendeu todo um assunto que daria para eu falar a semana toda sobre isso. Inclusive, Tássia, se você tiver alguma dúvida em relação a isso, você pode me chamar, tá bom? É importante que você trabalhe tudo que precisa ser trabalhado, mas que você entenda também o que está sendo feito e o porquê está sendo feito. Beleza? André, a mesma coisa, Júlia, a mesma coisa, Ronaldo, Alessi, todos vocês têm autonomia para chegar. Bruno, não sei como proceder nesse caso. Chama o meu time de atendimento, eles vão me sinalizar ou vão sinalizar algum responsável e a gente vai vocês. Beleza? Eu acharia muito legal, claro que se isso estiver dentro da capacidade de você de atender, né? Não for um custo de tempo muito alto. Se você não todos os vídeos, mas alguns vídeos que a gente postar no nosso Instagram, vocês puderem dar um feedback, tipo, isso aqui foi legal que você fez, ou isso daqui não. Tá. Isso a gente faz se vocês mandarem pra gente. Por exemplo, tem uma galera que, inclusive eu não tenho problema em abrir aqui, tá? Que quando eu vendo, eu falo assim, não, a gente vai te dar uma assessoria e tal, e a pessoa fica achando que eu vou ficar acompanhando a pessoa o tempo todo, e eu não consigo, porque eu tenho mais de 300 clientes só de rede social. De site, então, nem se fala, é mais de 2.000. Então, qual que é a ideia? É aparecer nos treinamentos, por exemplo, aqui igual a gente está hoje, certo? E tem uma dúvida, tem uma necessidade, chama no privado e pede para falar comigo, e aí eu entro em contato e a gente avalia o que precisa avaliar. Tá bom? Beleza? Agora, se for esperar que eu vá ver todo mundo, eu não vou conseguir, gente. Agora, se vocês levantarem a mão e falar assim, Bruno, cria um negócio novo, eu tô na dúvida se isso vai dar certo ou se não vai. Você consegue olhar? Consigo, com certeza. Manda para mim que eu vejo. Ou então me dá o arroba que eu vou lá e vejo. Se eu não puder, eu direciono alguém do time, entendeu? Se quiser, Bruno, pode colocar lá no grupo. Eu tô lá no grupo, aí você pode, eu dou uma olhada, dou uma avaliada, pode pôr lá, falar assim, acabei de postar, eu vou responder. Pode postar lá que eu vou olhar sim, com certeza, tá? Sim. E aí vou falar, tá legal, não tá legal, e vou ser bem transparente em relação a também se tá legal ou não tá legal, tá? Exato. A ideia, André, é comunicar, porque se é igual criança, né? É igual o neném quando ainda não sabe falar. Ele chora e muitas vezes o pai não sabe por quê. E aí, quando aprende a falar, ele vai falando e aí você começa a identificar. Não é diferente, entendeu? Então, se vocês tiverem alguma dor, alguma necessidade, cara, comunica e a gente vai ver o que a gente pode fazer para resolver.
tá bom? Ou faz o que a Marta sugeriu aqui, manda no grupo, pede, marca ela, coloca arroba lá, Marta, né? Ou arroba de uma das meninas do atendimento e a gente vai sinalizar, tá bom? Beleza, valeu. Maravilha. Faz alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Maravilha. E aí, como lição de casa, eu quero que vocês pensem em duas coisas, na verdade, uma coisa só, tá? Que eu quero que vocês pensem para a próxima aula, que é definição da USP de vocês. O que é USP? USP significa Unique Selling Proposition. Traduzindo para o português literal, proposta única de venda ou proposta única de valor. Qual que é a proposta de valor de vocês? Por exemplo, a da Apple é seja único. Da Nike é apenas faça, que é a Just I Do, né? Apenas faça. Então, todas as marcas, elas têm uma proposta de vendas. E toda a configuração, todo o planejamento, toda a entrega dessa marca é trabalhada em cima dessa proposta única de venda, ou proposta única de valor. Eu quero que vocês pensem na proposta única de valor de vocês, em uma única palavra ou uma única frase composta por poucas palavras. Entendeu? Por exemplo, inovação, entendeu? Agilidade. Pensem nisso. Pensem nisso e a gente vai criar aí uma proposta única de valor para vocês começarem a bater nisso cada vez mais, tanto nos conteúdos quanto nas entregas de vocês. Ok? Pode falar, Tássia. Essa proposta de venda. Agora, eu acho que é até mais abrangente a pergunta. Tem muitos profissionais, muitos contadores que trabalham somente rede social da empresa e outros que trabalham rede social da empresa mais o pessoal. A proposta de venda, o ideal é que seja trabalhada uma para as duas ou cada um seu? Não, a proposta de venda ela é ligada à marca. Então, o ideal é vocês trabalharem pensando na marca de vocês e você vai replicar no seu pessoal caso faça sentido para você. Por exemplo, a da DPG, a proposta única de venda da DPG, é muito ligada ao nosso propósito, que é conectar empreendedores contábeis por meio da conexão de ideias, pessoas e negócios. Simples assim. Tem que resume bem o que a DPG faz. E é o que a gente faz sempre. Então, vocês precisam pensar nisso. E é para a marca de vocês, para a contabilidade. Se vocês replicarem no perfil pessoal de vocês, é consequência. Tá bom? Com o tempo, se vocês estiverem vivendo missão, visão, valores, propósito, automaticamente vocês vão replicar isso. E aí só segue assim. Tá bom? Tá certo? Tem alguma dúvida? Não? Tá bom. Se tiver, pode me chamar. A gente tem aqui o Geraldo, que é um cara que ajuda a gente muito nessa questão de criação de bordão, criação da proposta única de valor. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu marco uma reunião com o Geraldo. O Geraldo vem aqui e explica direitinho para vocês como vocês podem proceder caso vocês estejam com muita dificuldade. Mas isso não é difícil, não. Geralmente, é a mesma coisa do bordão. Você já tem no subconsciente o que é o seu bordão. Você já tem no seu subconsciente também o que é a sua proposta de venda. Só precisa deixar isso explícito. Tá bom? Maravilha, galera. Ninguém tem mais pergunta? Não? Então, muito bom. Vou printar a telinha aqui. Queria que a Marta tivesse com a câmera ligada, mas ela disse que está deitada já. Então, vou printar aqui a gente, tá bom? Tem um sorriso aí. Descabelada já, Bruno, pelo amor de Deus. Tudo bem, tudo bem. Faz parte. E eu tô com pessoal, tô com um terçol enorme. Você sabe que o meu terçol parece que piorou, tá enorme. Meu olho tá enorme. Meu Deus do céu, tá doendo tanto isso daqui. Acontece. Fique em paz, Marta. Ó, vou tirar aqui, tá? Só um minutinho. Aí, foi. Printei, vou mandar lá no grupo, tá? Vocês estão no grupo, vocês estão nos dois grupos, né? Tássia, Júlia, Ronaldo, vocês estão no grupo do mensal e vocês estão no grupo do... Não, vocês estão no grupo geral, na verdade, no grupo que a gente vai se reunir semana que vem, né? Certo? Eu estou em um grupo apenas. Um grupo, eu também estou em um grupo, G23 Funil Gran. Tá bom, então a gente vai passar vocês para o outro grupo geral, tá bom? E aí eu vou mandar esse print lá. E aí vocês postem, publiquem e ajudem a gente a divulgar mais o Funil Gran, ajudar mais aí a entregar mais, aí a mostrar mais para as pessoas as entregas que a gente vem fazendo. E é claro também, né? A gente ajuda vocês a ganhar mais visibilidade. Tudo que vocês compartilharem, marcando a gente vai repostar, tá bom?
Beleza, galera? Então, forte abraço. Até semana que vem. Semana que vem eu vou estar em Pernambuco. E aí eu vou ver se eu vou conseguir fazer de lá. Se eu não conseguir, eu vou direcionar alguém para fazer. Mas a ideia é a gente ser constante nisso, tá? Faça chuva, faça sol. Mesmo que a gente que eu não possa fazer, eu vou colocar alguém para fazer para a gente ter constância e conseguir alcançar os resultados necessários. Beleza? Então, maravilha. Forte abraço. Tamo junto e contem sempre conosco, tá bom? Boa noite, pessoal. É nóis. Tchau, tchau.